Olha, a situação da dengue, Matão, é tão preocupante, que a prefeitura editou um decreto no último dia 10, e que está valendo, evidentemente, mas que aí emendou com fim de semana, essas coisas todas, isso pode ter, muita gente talvez não tenha tomado conhecimento. É um decreto, pelo seu artigo 1º, fica decretada situação de emergência no município em razão da endemia de dengue. E autoriza, ao mesmo tempo, num outro artigo, a contratação emergencial de médicos para plantões no pronto-socorro. Desde o dia 4, então provavelmente eles já estão atuando desde o dia 4, mas agora aqui estabelecidos nesse decreto, depois do dia 10, mas já estavam provavelmente, dada a emergência, atuando, por 60 dias, para, no caso aqui, auxiliar no pronto-socorro, dado o grande número de pessoas que chegam lá, muitas vezes em razão da dengue, outras doenças também, mas em função da dengue é que esse aumento do atendimento, da demanda ali aconteceu. Então, por esse decreto também, compete à Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar o cumprimento dele, o decreto, ou seja, o cumprimento da destinação, o cumprimento também de destacar os médicos, o cumprimento de observar o atendimento pleno lá no pronto-socorro e tudo mais. Já desde o último dia 10 por esse decreto, mas os médicos já estão estabelecidos desde o dia 4 na prática. E por aí vamos ter 60 dias, prazo que a gente espera que esse problema... Mas está complicado, porque de um lado, vamos brigar contra a dengue. Tá, a tendência é que os números caiam aí adiante, né? Mas agora, na retaguarda, estou vendo os números da Covid aumentar no hospital. De 0, de 1, de 2, saltou para 10, 8 hoje. Inclusive, não mais só na enfermaria, mas também com doentes na UTI. 30% deles estão na UTI. Então, eu vou falar agora com Ademir de Souza, secretário municipal de saúde, exatamente sobre essa contratação, entre outros assuntos, a contratação desses 2 médicos, que para muitos poderia significar pouco, mas talvez seja suficiente, a gente não entende disso, mas vamos saber se isso é suficiente. Quais as outras implicações decorrem também desse decreto? Bom dia, secretário. Bom dia, Daércio, bom dia, Dalberto, a toda a equipe da Rádio Saudades FM, também os telespectadores aí que acompanham pela TV e pela plataforma da internet. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Estamos aqui à sua disposição, Darcy. 2 médicos a mais são suficientes? Olha, a estrutura, nós estamos já há bastante tempo discutindo, e vocês são testemunhas de todo o processo, desde o tempo da Covid, depois também no tempo da gripe e da dengue, que acabou se acumulando nesse ano. No início do ano nós tivemos toda uma montagem, uma parceria com o hospital para montar o tal do gripário, né, que aconteceu ali do lado do hospital. E o objetivo dessas ações conjuntas feitas com o Hospital Carlos Fernando Malzone sempre foi no sentido de colaborar para que o pronto-socorro pudesse fazer, desempenhar o seu papel principal, que é o de atendimento de urgência e emergência. Na medida em que você tem mais um processo, no caso uma endemia, acompanhando, as pessoas acabam, principalmente no horário noturno e nos finais de semana, buscando o pronto-socorro municipal. E isso cria ali no pronto-socorro uma situação bastante delicada, porque você tem que atender os casos mais urgentes e emergentes, mas ao mesmo tempo tem que atender, no caso da dengue, por exemplo, que vamos dizer assim, as consequências da dengue são fortes, vômitos, dores fortes no corpo, náuseas. Então, as pessoas acabam procurando o serviço de urgência. Então, ao invés da discussão de uma estrutura separada, na conversa que nós estamos tendo com o hospital, nós estamos reestruturando a forma de fazer essa colaboração. E isso culminou com a aprovação de um projeto de lei por unanimidade dos senhores vereadores,
na segunda-feira passada, onde a gente pôde fazer, teve autorização, inclusive o convênio foi assinado na última quinta-feira, para que a gente pudesse fazer esse incremento. Entre essas possibilidades de ajuda da Prefeitura, é a possibilidade de pagar 2 plantões do pronto-socorro. O pronto-socorro já tem a sua estrutura própria lá, que ele trabalha com os médicos plantonistas, Sim. E agora ele está autorizado também a contratar mais 2 médicos para que ele possa reforçar, digamos assim, aquele atendimento, fazer um direcionamento dessas pessoas que chegam com sintomas, seja ela da dengue, seja ela da Covid ou uma gripe mais forte, que essas pessoas possam ser redirecionadas para esses profissionais que vão incrementar esse atendimento e desta forma se possa tranquilizar o serviço de urgência e emergência no pronto-socorro municipal. O hospital, então, por seu lado, acha que com 3 plantões eles dão conta? Na verdade, Daércio, você tem muita discussão, tem dia que tem mais gente, tem dia que tem menos gente, mas é uma forma de 2 profissionais seriam bastante razoável. Não é que isso resolva o problema de uma vez, mas é uma forma, porque no conjunto do convênio que foi assinado com o hospital, não é só essa estrutura que a Prefeitura está disponibilizando. Nós estamos, no caso do pronto-socorro, disponibilizando esses 2 profissionais para fazer esse plantão, mas a gente está discutindo algumas outras estruturas, e aí diz mais respeito ao dia a dia do Hospital Carlos Fernando Malzone, que ajuda através de instrumentadores, ajuda através de auxiliares administrativos, para que a gente possa reforçar o conjunto de atendimentos para que a gente possa dar conta de todas as demandas que a gente tem na área de exames e na área de cirurgias. Então é um conjunto de medidas que nós estamos tomando nesse convênio, junto com o Hospital Carlos Fernando Malzone, para que a gente possa incrementar todo o atendimento e atender as demandas que estão reprimidas já há algum tempo. Nós, como você tem acompanhado, a gente tinha, desde o início da atual administração, série de dificuldades em vários pontos da Secretaria de Saúde, desde a falta de médicos até a falta de exames e filas enormes, de alguns exames e cirurgias que podem ser feitas em Matão e de algumas outras cirurgias e exames que a gente depende do AME de Itaquaritinga, do AME de Américo Brasilense, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, é todo esse conjunto que o hospital está fazendo em discussão com a Prefeitura e nós estamos, aos poucos, levando isso a termo, vamos dizer assim, assinando os convênios para que a gente possa reestruturando isso devagar. No caso específico do pronto-socorro, são os 2 plantonistas que o hospital vai fazer, mas depois nós temos uma série de outras medidas, inclusive o prefeito Ciro Ferrari assumiu o compromisso com a diretoria do hospital e nós estamos mandando um outro projeto de lei esta semana para a Câmara Municipal, onde a gente vai passar recursos para o hospital também, recursos que são chamados MAC, que são recursos de média e alta complexidade. Então nós vamos também mandar um projeto de lei para a Câmara, solicitando a autorização da Câmara para que a gente possa, com mais esse incremento, dar condições para o Hospital Carlos Fernando Malzone, para que a gente possa ir vencendo as filas de exames e de cirurgias que a gente tem ao longo do tempo. Nós temos casos de 2 ou 3 anos de pessoas que aguardam essas medidas. Então, elas foram paulatinamente sendo tomadas e hoje nós estamos nessa fase de melhoria nas condições de poder ampliar o atendimento dos exames e junto com eles também essa estrutura. Ao invés de criar o gripário, o covidário, o dengário, a gente está criando uma estrutura de parceria com a disponibilidade de profissionais para que o pronto-socorro possa ter melhores condições. A pergunta a gente notava que os números vinham aumentando diariamente, até assustadoramente em alguns dias, mas da semana passada para cá e, portanto, nos últimos dias, qual é a percepção de vocês em relação ao número de pessoas infectadas por dengue entre as situações de continua elevando, está estável ou tende a cair? Não, nós temos uma situação, Daércio, de estabilidade da semana para cá, né? Da semana passada para cá. Enquanto na sexta-feira a gente tinha registrado aí 1.073 casos de dengue confirmados, nós tivemos durante o período aí desse ano 1.715 notificações, dentre elas 1.073 confirmados
e 642 negativados. E hoje eu já conversei logo pela manhã com a enfermeira Ana Bopp, e há uma situação de estabilidade, e hoje não há alteração no número agora pela manhã. O que a gente percebe e torce para que a gente tenha daqui para frente, paulatinamente também, uma redução considerável desses casos. Ok, no entanto, enquanto a gente tem essa perspectiva de que haja redução, o boletim de hoje do hospital mesmo traz um aumento nos casos de internados com Covid. Claro, Covid ainda mais nesses tempos, em que as consequências dessa última variante são mais amenas e, portanto, aumentou o número daqueles que curam ou passam essa fase em casa mesmo em relação aos internados. Se no hospital os números aumentam, eu fico imaginando, então, no universo daqueles que não precisaram de um hospital. E daí minha pergunta, você como secretário pode não ter números todos na mão, porque é aquele negócio, você tem os casos de dengue que estão aí fora do âmbito hospitalar, que é impossível contabilizar, né? Mas, pelo menos a sua percepção nos últimos dias em relação à Covid, qual é a impressão que você tem? No hospital, os números oficiais de testados, confirmados e em tratamento aumentou consideravelmente. É verdade que se eu disser aqui que são 8, muitos vão dizer, mas é pouco perto do momento mais crítico, quando nós tínhamos 10 vezes mais. Mas é muito, se levarmos em conta que tínhamos até 0, ou não tínhamos ninguém, e tínhamos 1 ou 2 aí dias passados, há poucos dias. Aí foi para 4, de 4 para 8, e você dirá ainda, é pouco? Não, dobrou em poucos dias. Não é pouco. Então, mas nem todo esse universo de infectados chegou até o hospital, ainda mais nesses tempos em que as consequências são mais amenas. Então, a pergunta é esta, qual é a sua percepção, o que é que você nota aí na secretaria em relação aos casos totais de Covid no nosso município, secretário? Na verdade, nós tivemos da última sexta-feira, o último boletim de casos notificados e confirmados de Covid. A gente tinha na sexta-feira 9.187 casos confirmados na cidade, e o boletim de hoje, que você já deve ter visto, passa para 998. Quer dizer, você tem uma variação muito pequena de número de Covid. Mas é fato concreto que isso tem sido permanente. É um crescimento pequeno, mas permanente. E aí, assim, a gente tem duas situações bastante complexas que têm que ser avaliadas e levadas em consideração. Nós temos uma endemia e uma... Eu não sei se eu chamo de pandemia ainda, porque oficialmente acabaram com a pandemia, mas o fato concreto que a gente tem no caso da Covid é que você tem o vírus que a gente sempre falou e voltamos a repetir, a vacina não é cura para a Covid não está, ninguém acabou com a Covid, ela está aí permanente, transmitindo, quer dizer, as pessoas ainda têm que manter mais do que nunca agora o reforço, embora a gente esteja vacinado com mais de 88% da população vacinada, mas o fato concreto é que o vírus não se encontrou a cura para essa doença ainda. Ele existe e as pessoas pegam Covid, as pessoas continuam transmitindo Covid. É verdade que em uma situação de menos gravidade, misturada com os sintomas da epidemia da dengue, então é uma situação bastante complexa, mas que chama a atenção das pessoas para que a gente mantenha os cuidados. Hoje você sabe, as pessoas não estão mais usando máscara, as pessoas se aglomeram normalmente, nós temos quase que uma vida social praticamente igual era há algum tempo atrás, com algumas exceções. As pessoas ainda procuram, e eu tenho procurado, por exemplo, quando participar de uma reunião, de um evento num local fechado, usar máscara, mas não é a realidade de todo mundo. Quer dizer, a gente já está bem mais, digamos, relaxado do que estava no tempo da pandemia. E o vírus está aí se alastrando. E aí você vai pegar as pessoas que não tomaram vacina, por exemplo. Então a possibilidade de uma pessoa que não tomou a vacina e que pegar a Covid, ela pode ter consequências graves. Acho que aquelas que já tomaram a vacina, elas não estão imunes, elas pegam a doença também, numa situação menos grave. Agora, perigoso, né? Você no mesmo momento pegar. Já tem vários relatos de pessoas
estão com a Covid e também estão com a dengue, o que pode levar a pessoa para uma situação de maior gravidade. Você vê duas situações absolutamente graves concomitantes. Isso é um perigo, realmente. Acho que houve um momento lá que, por desconhecimento, ou também porque politizaram muito um assunto que é científico, e aí muitos passaram a duvidar, e aquelas histórias aqui, graças a Deus, ficaram para o passado, né? Das teses de vacinas, que pega, que não paga, que essa aqui é comunista, outra vacina não é. Sabe, umas coisas assim, absolutamente uma aberração que nós já passamos. Mas tudo bem, vamos acreditar isso ao desconhecimento que todos tinham, ao desespero daqueles momentos. Mas hoje em dia não dá mais para discutir se a vacina é efetiva ou não. Que ela não tem 100% de cobertura, também ninguém prometeu que ia ter, nenhum remédio tem. Remédios com 60, 70, 80 anos de uso não tem 100%, nada tem. Né? Então não se discute mais isso. O que se sabe está aí escancarado para quem quiser ver. Quer dizer, ou você vai evitar com a vacina, e se a vacina não for suficiente, porque ela não é 100%, ela vai amenizar os impactos no seu organismo. E ponto, não se discute mais isso. Não faz mais sentido não vacinar. Aquilo foi um momento lá de loucura coletiva e tal, que tem que ficar para trás, porque ninguém consegue mais hoje desbancar o argumento de que a vacina traz benefícios, que ela não é 100%, como nada é. Eu falo sempre que o anticoncepcional tem 60 anos. E tem mulher que usa e engravida. Raros casos, mas ele dá cobertura de 90%, mas não dá 100%. Ele pode escapar. No caso, uma gravidez pode escapar do controle de um anticoncepcional que já tem 60 anos de existência, de estudos e de evolução. Então, não faz mais sentido discutir esse tipo de coisa hoje em dia. Ou toma ou não toma, mas sabendo que se não tomar, dá nisso. Quer dizer, não tem sentido, pronto, né? Discutir mais isso, não sei nem porque eu estou também dedicando esses minutos a isso. Mas, de qualquer modo, então, a tendência é de que o cidadão... Então, vamos na prática agora, Ademir, porque uma coisa é o que vocês organizaram, imaginando que isso resolva e dê mais agilidade ao atendimento no pronto-socorro. Então, o cidadão que precisar de pronto-socorro provavelmente vai encontrar um atendimento mais ágil. Exatamente. A ideia que se conclui é que a gente sabe que a Prefeitura, o que a Prefeitura fez nesse momento da dengue, aí, mais especificamente sobre a dengue. Primeiro, nós temos a unidade do Bom Jesus e a unidade do Cabioli, que atende num horário estendido, até às 7 horas da noite. Contratamos o Dr. Carlos Adriano e a doutora Ticiane para que a gente pudesse ampliar o aumento da dengue. Nós temos a unidade do Bairro Alto que funciona até às 8 horas da noite. Então, o que a gente pede para a população é que essas pessoas que têm o sintoma de dengue, a notificação do dengue, que ela possa procurar, evidentemente, na medida do possível, se a gravidade não for maior, fazer o tratamento através das nossas unidades de saúde. Agora, se não tem alternativa e o horário é noturno, é no final de semana, que você não tem unidades abertas, as pessoas naturalmente procuram o pronto-socorro. O que a gente procura com isso, então, é incrementar esse atendimento, mas sempre lembrando as pessoas, para as pessoas procurarem a unidade de saúde primeiro. A unidade de saúde é que deve ser o lugar do tratamento eletivo. O hospital, o pronto-socorro, é da urgência e emergência. Então, nesse sentido, como afoga o atendimento lá, a gente está procurando essa parceria que a gente considera importante e sempre atento, se houver maior necessidade, evidente que a Secretaria da Saúde e a direção do hospital está à disposição e discutindo e vendo as necessidades. Muito obrigado, secretário. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes.